Olá, paz do Senhor. Tudo bom, meus amigos? Sou Mauro Machado e eu queria fazer uma reflexão rápida sobre a igreja, sobre como se comportar com a igreja, com os relacionamentos com os irmãos, né? Com todos os irmãos da igreja. Às vezes a gente faz parte de um departamento como o louvor, como professoras das crianças, mas isso é de forma geral com todos os membros da igreja, tá? Então, como eu me comporto? Primeiro a gente tem que conhecer os princípios que regem essa questão, tá? Você pratica uma meditação rápida, como você tem que se comportar. Então, em primeiro lugar, eu quero começar com Romanos 12, que diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Pô, pera lá. Amar com amor fraternal. Ótimo. Mas o que ele fala? Eu tenho que preferir em honra o meu irmão. Eu não tenho que buscar ser honrado. Eu tenho que preferir em honra o meu irmão. Isso é um princípio. Então, se você está se relacionando com as pessoas, com os irmãos, e só procura ser reconhecido, faz uma coisa e quer aplausos, eu não sou contra o elogio, eu acho que deve elogiar os irmãos, mas a honra compete a mim honrar os irmãos. Se você não tem quem honrar, não fala nada. Tá? Honrar é um princípio, desonrar é uma afronta, é um pecado, é uma exposição do irmão. Então, desonrar nunca. E honrar, se tem honra, eu devo dar honra. Porque muitas vezes a gente sabe desonrar, né? Falar mal, o cara fez errado, dá uma bronca, tá? Mas honrar o irmão. Então, esse coração é o que nós temos que ter. Honrar os irmãos e não ser honrado. Mateus 20. Não será assim entre vós? Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Tu quer reconhecimento? Quer se tornar alguém importante? O caminho é servir. O caminho é servir. Autoridade você não adquire com poder, você adquire com renúncia, com serviço. Esse é o caminho. Então, seja esse o que vos sirva. Quer ser alguém na igreja? O caminho é servir. E aí não é só o departamento ao qual você faz parte. É servir. Sempre que tu puder, está pronto a servir naquilo que precisar, naquilo que você pode, claro, naquilo que você consegue servir. Mas ter esse coração de servo, entendeu? É assim que tu tem que se comportar na igreja. E não ser servido. Tem sempre gente que quer ser servido. Traz a água para mim, mas eu não levo a água para ninguém. Então, se alguém quer tornar-se grande, será esse o que vos sirva. 1 Pedro diz: honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele vai além. Honrai a todos. Todos. Querido, se você não tem o que falar de bom, não fala mal. Se você não tem o que honrar, não desonra. Não fala nada. Se você tiver que proferir palavra sobre o irmão, principalmente na presença dele ou na ausência dele, não importa. Cara, se não tem nada bom para falar, não fala nada. Esse é o caminho. Agora, se o teu irmão pecar, estiver no erro, a Bíblia diz para tu o quê? Botar no outdoor? Não, a Bíblia diz, se o teu irmão pecar, vai a ele. Esse é o princípio, entendeu? Agora, se eu não estou falando de pecado, não estou falando de nada, cara, se não tem coisa boa para falar, fica calado. Agora, busca honrar, busca preferir em honra as pessoas. Isso é um princípio, 1 Pedro 2. Aí Paulo diz assim, falando de uma personagem que é Epafrodito, ele escreve, para os filipenses e diz: por isso vô-lo envio com mais urgência. Paulo estava enviando Epafrodito para que, vendo outra vez, vocês se alegrem e eu tenha menos tristeza. Tinha problema lá em Filipos, na igreja de Filipos.
Aí o que Paulo diz? Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende em honra a homens tais como ele. Paulo recomendando o Epafrodito, tende em honra a homens tais como ele. Aí depois ele fala lá no capítulo 2, por que tende em honra homens tais como ele? Homem que tem aberto mão da sua própria vida para servir ao Senhor. Então ele fala, tende em honra homens tais como ele. Então você vê, existem pessoas que a gente tem que honrar. E eu não estou falando só de liderança, eu estou falando de irmãos. Tem gente que é exemplo de servo, está sempre honrando, o cara não quer nada, mas esse eu tenho que honrar. Se você me honrar, amém, glória a Deus. E se eu te honrar, amém, glória a Deus. Esse é o caminho do relacionamento. E Jesus, o que fala lá na palavra? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo. Em primeiro lugar, Jesus se humilhou de quê? Que ele era divino. Ele se humilhou. Eu não tenho mais do que me humilhar, que eu sou um pecador, o pior de todos. Vou me humilhar de quê? Então não tenho de que me esvaziar. Já começa por aí. Mas ele fala, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, assumindo a forma de servo. Eu sei que a carne, o homem carnal, ele quer ser reconhecido, ele quer ser servido. Isso é inerente do homem carnal. Mas o homem espiritual, ele deve honrar. Então você que faz parte de um departamento da igreja, se você é do louvor, honra os teus irmãos, reconheça os teus irmãos, não busque ser reconhecido. Deus te reconhece. Porém, se todos agirem como a Bíblia fala, ninguém vai ficar sem reconhecimento e honra, porque todos são importantes. Então aprenda a honrar o irmão e não se queixar. Aprenda a honrar o irmão e não reclamar. Aprenda a apontar as coisas boas que ele faz e não ficar denunciando os defeitos. Senão você é um crente carnal. Então você tem que mudar o teu comportamento enquanto igreja. E esses princípios aquele que se é grande, seja ele que vos sirva. Preferir em honra uns aos outros. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, assumindo a forma de servo. Ponto final. Agora, se você quer ser louvado, quer ser reconhecido, reclama que ninguém te reconhece, cara, então tem que dizer que a igreja não é o teu lugar. Porque a igreja é lugar de quem quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o principal deles foi que ele assumiu a forma de servo. Então, mude o teu coração, mude o teu entendimento, mude o teu comportamento e deixa Deus te honrar. A soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Se você for humilde e tiver um coração de servo, honrando os irmãos, não se incomode não, que Deus, no devido tempo, ele vai te honrar, de uma forma ou de outra. Tá bom, meu querido? Esse é o comportamento de um verdadeiro cristão, discípulo de Jesus, que quer ter o mesmo sentimento, quer ser parecido com Jesus. Eu te desafio você a analisar a tua vida. Não pense em ninguém, não. Para com isso. Para e vê qual o teu nível de comportamento nesse sentido. Se você quer reconhecimento, tem reconhecido. Se você quer ser honrado, ou tem honrado. Se você quer ser servido, ou tem servido. Seja honesto, tá bom? Então o meu desejo é que, assim como eu estou buscando andar dessa forma, você busque honrar dessa forma, andar dessa forma, preferindo em honra os irmãos. Tá bom, querido? Que Deus te abençoe. Fica na paz.